Pensamentos sabotadores, o que são, como reconhecê-los e modificá-los. Bom, este é o primeiro webseminário do programa Pense Magro. Entra ano, sai ano e talvez você já tenha experimentado isso aqui. A meta continua a mesma. Bom, quem é que não já passou por isso? De fazer planos que a todos os anos se repetiram e a gente chega à conclusão de que de alguma forma não estamos conseguindo nos empenhar para realizar esses planos. Perder peso, às vezes, é um desses planos que se repetem ano a ano e as pessoas acabam não conseguindo realizá-lo e talvez não saibam onde estão errando ou o que é preciso fazer para obter sucesso nesse tipo de meta. E algumas perguntas, então, são necessárias. Por que algumas pessoas têm dificuldade em fazer dietas? Por que algumas pessoas têm dificuldade em manter bons hábitos alimentares? E por que algumas pessoas têm dificuldade em fazer exercício físico? Bom, essas três perguntas nos direcionam a respostas que explicam, de certa forma, por que ano a ano nós nos deparamos com pessoas com dificuldades em atingir as metas de emagrecimento que se propõem para aquele ano que está começando. Por que então é que as pessoas possuem dificuldades nessas áreas? Fazer dieta, mudar hábitos alimentares, praticar exercício físico? Bom, a dificuldade ela começa na percepção. Se nós observarmos essa imagem aí, por um lado a gente consegue ver 4 barrinhas, mas olhando por um outro ângulo a gente vê apenas 3 barrinhas. O que de fato existe ali? São 4 ou são 3? O que está causando essa diferença? Na verdade, o que nós temos aqui é uma diferença de percepção. E de acordo com a forma como você olha, de fato, 4 é verdadeiro ou 3 é verdadeiro. Ou seja, dependendo da forma como olhamos, a realidade se torna uma outra realidade. E isso ocorre também quando nós estamos falando sobre alimentação, sobre a nossa relação com comida, sobre os comportamentos alimentares e a forma como a gente se relaciona com o alimento. Como você, por exemplo, percebe a comida? Observe essa charge aqui. Aqui o John fala para o Garfield: para fazer uma dieta decente, você tem que mudar seus hábitos alimentares. Você tem que ver a comida de outro jeito. Mas parece que Garfield não entendeu muito, né? Ou pelo menos quis ironizar. E de fato, para que a gente tenha sucesso em mudanças de hábitos alimentares, em uma dieta bem-sucedida, em fazer uma reeducação alimentar de forma eficiente, é preciso perceber a comida de outra forma, nos relacionarmos de outra maneira com a alimentação. O que, por exemplo, significa para você fazer dieta? Para algumas pessoas, fazer dieta é algo desse tipo, extremamente restritivo, chato, desagradável, e sendo essa a percepção que elas têm, fazer dieta já se torna, desde o momento em que se planeja ou que se pensa fazer, algo desagradável e pesaroso. Bom, mas a gente pode observar, enxergar o fazer dieta, o modificar os hábitos alimentares de outra forma também, de modo que não seja tão desagradável assim para a nossa percepção, que não seja tão desmotivante aos nossos olhos. O que você pensa, por exemplo, sobre onde seus esforços irão lhe levar? Você acredita que se empenhar, por exemplo, em ir à academia, em modificar hábitos alimentares, em fazer atividade física, em mudar alguns hábitos do seu dia a dia, vão lhe ajudar a perder peso? Ou como a moça dessa história aí do quadrinho, você vai subir na balança, vai se empenhar em diversos esforços e ao final da semana irá lidar com o resultado de 1 quilo a mais, ou seja, bem o contrário do que se esperava. A nossa percepção sobre os nossos esforços, sobre onde eles podem nos levar, afetam também a nossa mudança de hábito, a forma como a gente se empenha em modificar aquilo que é necessário, assim como a nossa percepção sobre o que é dieta, sobre restrições alimentares, sobre modificação da forma de se alimentar. Isso porque nós somos responsáveis em parte pela nossa própria motivação e ação. Os nossos sucessos e os nossos fracassos, eles iniciam-se dentro de nós.
É na nossa mente, na forma como a gente percebe e enxerga o nosso dia a dia, a nossa realidade, as coisas que estão ao nosso redor, as nossas capacidades, quem nós somos e o que nós queremos fazer, é na nossa percepção que está o grande segredo, tanto do sucesso quanto do nosso fracasso. É na nossa forma de enxergar e pensar as coisas que está colocado diante de nós o sucesso ou fracasso, ou seja, o produto, o resultado que nós vamos ter daquilo que nós iremos fazer ou não. Algumas pessoas costumam falar do pensamento positivo como sendo algo mágico, né? E eu gosto bastante dessa tirinha que ela demonstra que não há de fato a mágica no pensamento positivo, né? É muito fácil perder peso, amiga, você só precisa pensar magro. Acontece que pensar em si, magra, com um pratão de espaguete na frente não faz ninguém emagrecer, ainda mais acompanhado de bebida e um bolo desse aí totalmente calórico, cheio de açúcar e recheio. Bom, o pensamento positivo, ele tem de fato uma função. Nós estávamos falando agora há pouco aqui da nossa percepção, da forma como a gente pensa sobre as coisas, e o pensamento positivo, de fato, ele tem um poder de influência muito grande na nossa forma de se comportar e, consequentemente, nos resultados que nós temos daquilo que nós fazemos. Mas pensamento positivo não é simplesmente fazer algo pensando positivo sobre esse algo, sendo que o que é feito não é coerente com o que é pensado. Vamos entender então um pouquinho o que é essa tal magia, né? E coloquemos aqui entre aspas, magia do pensamento positivo. Vamos imaginar que nós estejamos diante de uma situação e para cada situação nós temos uma percepção, a forma como nós pensamos ou enxergamos a situação em que estamos nos encontrando. E essas percepções, esses pensamentos que nós temos acerca da situação, nos conduz a emoções, a sentimentos, nós sentimos algo em relação à situação e também nos conduz a comportamentos, nós agimos em relação a essa situação em função do pensamento que temos acerca dela, da forma como nós a interpretamos. E os nossos comportamentos nos levarão a alguns resultados. E esses resultados podem novamente produzir situações e assim nós teremos ali uma repetição desse ciclo. Isso, na verdade, é o que ocorre a todo momento. A todo tempo nós estamos em situações sobre as quais nós temos percepções e diante das quais nós nos comportamos, sentimos algo e obtemos os produtos do nosso comportamento. Dentro desse esquema, eu gostaria de destacar aqui 2 tipos de pensamento que ocorrem. O pensamento sabotador e o pensamento funcional. O pensamento sabotador é aquele que dificulta no dia a dia que nós alcancemos as metas que desejamos. Já o pensamento funcional, ele nos auxilia a alcançar as metas. O pensamento sabotador, então, é aquela forma de pensar e enxergar a situação em que nos encontramos de modo a dificultar que alcancemos aquilo que almejamos naquela situação. Já o pensamento funcional, ele enxerga a situação de certa forma, nos ajudando a alcançar as metas que desejamos alcançar. Vamos para uma situação prática, dentro desse esqueminha que eu expliquei. O esposo chega em casa com um pacote de pães fresquinhos. Vamos supor, estamos aqui no contexto do Pense Magro, então vamos colocar exemplos relacionados ao comportamento alimentar. Ele chegou em casa, então, com um pacote de pães fresquinhos e para algumas pessoas isso é uma tentação e produz pensamentos do tipo: que cheiroso, que delicioso. Sei que não devia comer, mas não posso resistir. A esposa, então, pensa algo desse tipo: que aquele pão deve estar delicioso, ela não deveria comer, mas não pode resistir. Esse foi o pensamento, e esse pensamento produziu algo que nós chamamos desejo de comer pão. Foi o que ela sentiu naquele momento. E conduziu essa esposa a um comportamento que foi o comportamento de comer um pãozinho, comer um dos pães que estavam ali no pacote. E como resultado, entre outras coisas, porque o resultado obviamente não foi só esse, mas um dos resultados foi um novo pensamento. Já estraguei a dieta mesmo?
vou comer mais um. Vamos supor que essa pessoa estivesse fazendo dieta e dentro da dieta ela não deveria comer aqueles pãezinhos que haviam sido comprados pelo esposo. Mas ela come e ela chega à conclusão após comer de que, como já estragou a dieta mesmo, ela pode comer mais um. Isso produz uma nova situação. Uma nova situação A, que produz um novo pensamento ou percepção B, que conduz a uma emoção ou um sentido, uma sensação, um comportamento e um novo resultado. Bom, comer um pão se tornou uma situação. O pensamento de que havia estragado a dieta e que agora poderia comer mais um foi o pensamento, a percepção dessa segunda situação. Houve ali um novo desejo, um novo comportamento de comer e, por fim, um pensamento do tipo: não tem jeito, eu sempre boicoto a minha dieta. Esse tipo de pensamento ele vem a destruir a autoimagem, a forma como a pessoa se vê. Afinal de contas, ela está se vendo aqui como fracassada, como alguém que não consegue ter sucesso em algo que decidiu fazer, aqui no caso, uma dieta. Bom, seus pensamentos eles se organizam então de modo, aqui neste exemplo, a lhe convencer de que fazer dieta não funciona com você. E eles encontram confirmação nos seus comportamentos, é claro, porque você pensou e se comportou de forma coerente, então aqueles pensamentos encontraram confirmação nos comportamentos que a pessoa do exemplo teve. Vamos agora a uma nova situação. O esposo chega em casa novamente com um pacote de pães fresquinhos. Novamente a esposa tem aquele pensamento tentador de comer e pensa que não pode resistir. Ela sente o desejo de comer pão e come sim um pãozinho dos que estavam ali. Mas ela tem como produto um novo pensamento. Ela pensa: ai, já estou fugindo da dieta, hora de voltar. Esse pensamento ele é bem diferente do pensamento do exemplo anterior, porque aqui nós temos novamente a segunda situação de comer o pão, o segundo pensamento, que foi esse que nós tivemos agora aqui, de que é hora de voltar para a dieta, e esse pensamento ele conduz também a um comportamento, a um sentido, uma sensação, e a um resultado. E como dessa vez, ao invés dela se sentir fracassada, ela pensa que é momento de retomar o objetivo de emagrecer, é hora de retomar a dieta, ela acaba se comportando de forma mais satisfatória. E ela guarda os pães, encerra ali a refeição extra que ela estava fazendo e parabeniza a si mesma. É isso aí, garota. Ou seja, ao invés de se sentir uma fracassada, ela se sente vitoriosa por haver resistido no segundo momento, comer novamente um pãozinho. Bom, essa é a forma como os pensamentos agem e de modo especial aqui no nosso tema, os pensamentos sabotadores. De que forma, então, eles costumam agir no nosso dia a dia? Em todo momento, nós estamos vivendo situações e podemos ter pensamentos sobre essas situações que nos ajudem a ter sucesso, que são os pensamentos funcionais, ou pensamentos que nos conduzam ao fracasso naquilo que desejamos realizar. E eu vou mostrar agora para você algumas formas como os pensamentos sabotadores agem e que podem dificultar no dia a dia que alcancemos os objetivos que nós temos. Dentro do contexto aqui do Pense Magro, o pensamento sabotador ele incentiva você a comer mal. Comer o alimento errado, na quantidade errada ou no momento errado. Um tipo de pensamento sabotador, um exemplo desse tipo, eu sei que não devo comer isso, mas tudo bem, porque aqui pode ser, porque é só dessa vez, ou porque hoje eu estou cansado, ou porque faz tanto tempo que eu não como, ou seja, ele encontra uma boa desculpa para que você se comporte de forma inadequada, contrário ao objetivo que você possui. Ele, neste caso aqui, é um pensamento permissivo. Ele permite que você haja fora do seu objetivo. Um segundo exemplo de comportamento sabotador é esse aqui, que mina a sua autoconfiança. Ele ocorre geralmente depois que você comeu algo que não estava nos planos. Olha como é esse exemplo que eu coloquei. Eu sabia que não conseguiria ficar nessa dieta. Sou uma fraca mesmo. Bom, esse tipo de pensamento ele vem então destruir a autoconfiança,
Ele vem comprometer a imagem que você tem de si mesmo, te fazendo sentir fracassado e logo, se você é fracassado, para que insistir em esforços que vão te levar a ter sucesso em algo? Você não vai conseguir, é isso que ele tenta lhe convencer, é um pensamento do tipo destrutivo. Nós temos outro tipo também de pensamento sabotador que autoriza você a desconsiderar coisas importantes que precisam ser feitas para alcançar o seu objetivo. Por exemplo, eu não preciso anotar cada coisa que como a psicóloga orientou. Eu sei exatamente o que eu tenho comido. Esse é mais um pensamento permissivo e esse aqui do exemplo ele ocorre com muita frequência. Quando as pessoas querem emagrecer e procuram um profissional nutricionista ou psicólogo, é comum que eles saiam de lá com a recomendação de registrar aquilo que comem em cada refeição. Mas muita gente volta ao consultório do nutricionista, volta ao consultório do psicólogo sem os registros, ou então faz o registro lá na sala de espera, um dia antes, ou seja, aquele registro que deveria ter sido feito em cada refeição, ele acaba não sendo feito porque você pensa que você não precisa, afinal de contas, eu já sei o que eu estou comendo, eu sei o que eu tenho comido diariamente, não preciso ficar anotando na hora. Esse pensamento ele é permissivo, ele te libera para fazer algo errado, ele te permite se comportar de forma inadequada, autorizando você a desconsiderar coisas que são importantes para alcançar os seus objetivos. Com isso, você deixa de fazer aquilo que precisava e o seu sucesso se torna mais difícil de ser alcançado. Um outro exemplo que eu trouxe aqui são pensamentos sabotadores que aumentam o nível geral de estresse. Olha esse tipo aí, eu tenho que ser perfeita, não posso vacilar e não admitirei erros dessa vez. Ou seja, você coloca uma regra, impõe uma ordem a si mesmo que você não tem condições de cumprir, afinal de contas, perfeito você não é. E você não vai conseguir ser perfeito na sua dieta porque você é ser humano. Em algum momento você pode vacilar, inclusive sem que seja por culpa sua, porque as situações às vezes vão te colocar em condições difíceis, dificultando que você tenha condições de fazer aquilo que precisava. E nesse sentido você pode vir a vacilar também, pode vir a cometer deslizes. Então você acaba aumentando o nível geral de estresse em função da dieta, o que torna a dieta, a reeducação alimentar, as modificações nos hábitos, algo terrivelmente pesado e facilmente te desmotiva a continuar, sendo assim um pensamento destrutivo. Por mais que ele pareça ser positivo no sentido de que você acredita que não vai cometer erros, você não está se dando a chance de recomeçar, você está impondo perfeição total, e isso não é possível quando se fala em mudança de comportamento de seres humanos. Bom, o que fazer então com esses pensamentos, já que eles estão a todo tempo ao nosso redor, nos fazendo acreditar em coisas que não necessariamente nós precisamos acreditar, mas, consequentemente, nos fazendo nos comportar de forma que nós não precisaríamos nos comportar. Eu separei aqui algumas dicas, 3 dicas do que você pode fazer em relação aos seus pensamentos sabotadores para que você lide melhor com eles e também para que reduza a frequência de pensamentos sabotadores ao longo da sua dieta ou do seu processo de modificação de hábitos. Vamos lá. Primeira dica, identifique os seus pensamentos sabotadores. Se você quer modificá-los, se você quer vencer esses pensamentos e o que eles produzem em você, você precisa primeiramente identificar que pensamentos são esses que te incomodam, que atrapalham você a atingir os seus objetivos. Segundo passo é não dar ouvido a eles. Haja como precisa agir e não como eles te orientam a fazer. Afinal de contas, se você sabe que eles não te conduzem ao sucesso, ao resultado esperado, você não precisa agir em conformidade com eles. Você pode ser, como eu costumo dizer, teimoso, pirracento e não obedecer às orientações dos pensamentos sabotadores. Afinal de contas, existem tantas ordens que a gente recebe ao longo da vida, que a gente questiona, que a gente bate o pé de que não quer fazer, de que não quer se submeter àquele tipo de ordem. Por que pensamentos destrutivos a gente acaba ouvindo de imediato como se eles fossem a total verdade sobre nós e sobre a nossa realidade?
Então, nós podemos ser um pouquinho teimosos também, agir de modo a não dar ouvidos aos pensamentos sabotadores, agindo contrariamente à orientação deles. E a terceira dica é estar atento aos estímulos sobre os quais você possui pensamentos sabotadores e, se necessário, evitar esses estímulos. Afinal de contas, todos os pensamentos eles vão surgir em situações e essas situações às vezes devem ser evitadas no início da mudança de hábitos. Afinal de contas, você ainda não tem tanto controle sobre os novos hábitos que você quer adquirir, você não tem tanto controle ainda sobre os pensamentos sabotadores e você pode ter menor resistência a esses estímulos. Então, descubra que estímulos produzem esses pensamentos e, a princípio, procure evitar eles se assim for necessário. Se não, só identificando os estímulos e estando mais atento à influência deles, você já vai conseguir se posicionar de modo diferente nas situações em que você costuma ter dificuldade. Bom, para concluir, eu queria trazer para você aqui um pensamento. Comer, ele não é um comportamento automático, mas ele pode se tornar um comportamento automatizado. Nós somos seres racionais, temos o privilégio de ter a característica de termos razão, de pensarmos sobre as coisas, de elaborarmos conceitos e ideias sobre aquilo que está ao nosso redor e sobre nós mesmos, sobre aquilo que fazemos ou sobre aquilo que desejamos fazer. E acontece que muitas vezes, em alguns comportamentos, como os comportamentos alimentares, nós acabamos agindo como se não fôssemos seres racionais, como se não tivéssemos o poder de escolha, como se não pudéssemos racionalizar e pensar mais sobre os nossos atos. Eu coloquei essa figura da pipoca de cinema, porque foi realizada uma pesquisa numa universidade norte-americana em que foi oferecida às pessoas que entravam no cinema para assistir o filme 2 tipos diferentes de pipoca. Uma pipoca fresquinha que havia acabado de ser feita e uma pipoca velha que já estava ali há alguns dias. E as pessoas, elas entravam para o cinema, elas comiam da pipoca e elas não percebiam que tipo de pipoca elas estavam comendo. As pessoas que se alimentaram da pipoca murcha, da pipoca velha durante o filme, elas simplesmente não perceberam que estavam comendo pipoca velha e comeram bastante pipoca, assim como aqueles que estavam comendo a pipoca fresquinha que havia sido acabada de fazer. Bom, o que eu quero dizer com esse exemplo? Por que eu estou trazendo a informação dessa pesquisa? Porque os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga a nossa realidade, como eu mostrei aqui agora há pouco, implica diretamente na forma como a gente age. Isso significa que nós precisamos estar mais atentos e conscientes daquilo que a gente faz e da realidade em que estamos inseridos. Quando a gente senta diante de algo como uma tela de cinema ou até mesmo uma tela de televisão ou computador, com o alimento na mão, é muito fácil não ter noção da quantidade que estamos comendo, nem do que estamos comendo, em função de que os nossos pensamentos, a nossa concentração, o nosso foco é outro naquele momento, e não a comida. Isso significa que para trabalharmos os pensamentos, para obtermos sucesso no que diz respeito à mudança de hábitos alimentares, nós precisamos aprender a trabalhar mais os pensamentos, a agir de forma mais consciente, inclusive sobre que tipo de pensamentos são esses que eu tenho enquanto estou comendo, ou sobre o meu comportamento de comer e sobre quem eu sou quando me alimento. Nós não precisamos tornar os nossos comportamentos alimentares comportamentos automatizados. Eles não são automáticos, mas muito comumente eles se tornam automatizados. Como seres racionais, nós podemos pensar um pouco mais sobre o que comemos, termos mais consciência das nossas atitudes, porque é de forma consciente que a gente consegue planejar estratégias para obter sucesso em nossas metas, em nossos objetivos e agir de acordo com as estratégias elaboradas. Bom, aqui a gente conclui o seminário Pensamentos Sabotadores, primeiro web seminário do programa Pense Magro. Eu espero que você tenha gostado e que você use bem essas informações
Eu tenho certeza que, a partir de hoje, você vai poder se relacionar de forma um pouquinho diferente com os seus pensamentos, identificando os pensamentos sabotadores e respondendo de forma mais eficiente a eles também.